Essa questão aqui ela é muito legal porque ela envolve umas ideias legais de geometria. E aqui ela pede para você calcular a razão entre esse lado e esse lado, certo? E ela também pede para você calcular o cosseno de alfa, né? E se vocês perceberem bem, se vocês calcularem aqui, 2 alfa mais 2 alfa mais alfa dá 5 alfa, igual a 180 graus, né? Se você dividir alfa igual a 36, não é um ângulo muito usual, né? Mas aqui a gente pode ver que é possível calcular o cosseno de 36 graus, né? Que é o ângulo que está aqui. Então vamos lá. O que a gente pode começar fazendo? A gente pode começar nomeando esses lados aqui, né? Vou dizer que é um M, que é um... Não, vou dizer que aqui é um A e que é um B, né? Então o que é que ele acaba querendo aqui? Nessa razão aqui ele acaba querendo A sobre B, pra gente facilitar, pra não ficar escrevendo AB toda hora, né? E aqui você pode ver que como esse lado, esse ângulo é igual a esse ângulo, por consequência esse lado também vai ser o mesmo, né? E aqui a gente já fez boa parte das coisas, né? Porque se você perceber, a gente pode fazer agora uma lei dos cossenos, uma lei dos senos aqui, né? Primeiro, lei dos senos. A, esse lado aqui, né? Que é o A, sobre o seno desse ângulo. A sobre seno de 2 alfa é igual a B sobre o seno de alfa, né? Que é esse lado aqui, ó. Aí a gente vai fazer o regra de 3 aqui. A sobre B, né? Que esse que passou para cá é igual a seno de 2 vezes o alfa sobre o seno do próprio alfa. E aqui a gente já tem uma relação legal, porque a B é o que a gente quer, né? Essa razão entre os lados que a gente quer. E aqui, se você reparar bem, se vocês sabem quanto é que é o seno de 2 vezes um ângulo, sim, seno de 2 alfa. Isso aqui você pode provar fazendo por soma de arcos, né? Faz 2 vezes o mesmo arco. Se você souber a fórmula, é um pouco difícil de saber, mas dá pra saber aqui. O seno de 2 alfa tem uma fórmula para ele, é 2 vezes seno de alfa vezes cosseno de alfa, tá? Essa é a fórmula. Então a gente pode substituir aqui, ó. Aqui, ó. A gente pode substituir aqui, ó. A sobre B é igual a 2 seno alfa cosseno alfa sobre seno alfa, tá? Corta aqui, corta aqui. Então, 2 vezes o cosseno de alfa é igual à razão que a gente quer. Olha aqui, a gente já consegue matar os dois itens numa tacada só. Um em função do outro, né? Então, se a gente descobrir essa razão, a gente já descobre essa aqui, né? Pronto. Pois então vamos agora para segunda parte. Se vocês perceberem aqui, vou apagar logo esse lado aqui. Existe um traçado aqui que vai facilitar muito a nossa vida. Facilitar bastante a nossa vida. Que é esse aqui, ó. A gente traçar essa mediana aqui. A gente traçar esse lado aqui, dividindo esse ângulo em 2. Então, eu vou apagar esse ângulo e vou traçar a mediana aqui, ó. Aqui alfa e aqui alfa, certo? O que é que a gente pode perceber aqui? Esse lado é igual a esse lado, certo? Porque os lados, ó, são os mesmos ângulos, então são os mesmos lados, certo? Tem outra coisa também. Calcula esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é 180 menos
2 alfa, né? 180 menos a soma desses ângulos. Então, se aqui é 180 menos alfa, 2 alfa aqui é o quê? 2 alfa. Porque se você soma esse com esse, tem que dar 180. Então esse aqui tem que ser o que falta para esse aqui para chegar em 180, né? 70 graus. Então, com isso a gente já percebe aqui duas coisas. Se, de novo, usando aquela mesma relação, se esse lado aqui aponta para cá e esse lado aponta para cá e são é o mesmo ângulo, então se aqui é B, aqui também é B. E a gente descobriu também que esse lado aqui também é, ó, também é B, né? Que eles são iguais, ó. Então aqui, ó, calma aí. Então aqui também vai ser B. Olha aqui, o que a gente conseguiu traçar aqui. Sendo que lá no começo a gente viu que a gente apagou o A. Tudo isso aqui é A. Então esse pedaço aqui, ó, vai ser quanto? A menos B. Pronto. Muito bem. Agora a gente tem uma relação aqui. A gente pode, traçando isso aqui, a gente pode perceber uma coisa. A gente traçou aqui a bissetriz. A gente dividiu o ângulo em 2. E existe um teorema que quando você traça a bissetriz, essa razão entre esse lado e esse lado é a mesma desse com esse. Espera, o quê? Vou mostrar aqui. A menos B sobre B é o que diz essa relação. É igual a B sobre A. A gente pegou esse dividido por esse é igual a esse dividido por esse. Porque é o que a relação diz, né? A relação da bissetriz interna, né? Teorema da bissetriz interna, o famoso TBI aí. Agora o que a gente pode fazer? Eu vou pegar esse aqui, ó. O que a gente quer achar? Sempre pergunte o que a gente quer achar. A gente quer achar A sobre B. Então, a gente não vai chegar a lugar nenhum se a gente fizer cruz credo aqui, né? Uma regra de 3. Então, o que a gente faz? A gente percebe, eu vou chamar isso aqui de uma razão R, tá? Isso aqui é uma razão R, certo? Então, se A sobre B é igual a R, isso aqui é o quê? Isso aqui é 1 sobre R, né? 1 sobre R, porque é o contrário. Deixa eu trocar a cor aqui. Então, o que é que a gente tem? A gente tem que 1 sobre R é igual a... Agora vamos para esse aqui. Essa fração aqui ela pode ser dividida em duas. Ela pode ser dividida assim. A sobre B é a mesma coisa, né? Aqui, vou fazer de preto aqui. A sobre B menos B sobre B. É a mesma coisa. Sendo que isso aqui dá 1. Número dividido por ele mesmo dá 1. Isso aqui é a razão R que a gente quer, né? Então vamos colocar R menos 1. Então o que é que a gente chegou aqui? A gente chegou que a razão que a gente quer, o A sobre B, a gente tem essa relação aqui. Agora sim, a gente pode fazer o cruz credo passar isso aqui multiplicando, deixa isso aqui não que seja 0, a gente pode multiplicar, mas não é 0, né? Não tem como ser 0 essa razão. Então, vamos lá. 1 é igual, a gente multiplica aqui, ó. E aqui é 1 também, né? Mas nem precisa colocar, né? 1 é igual a R ao quadrado menos R, né? A gente multiplicando aqui. R menos 1. Só passar aqui. R ao quadrado menos R menos 1, né? Passou para cá, é igual a 0. Agora, o que é que a gente faz? Tem uma equação de segundo grau. A gente pode usar a fórmula de Bhaskara, né? O R, né? Que seria o x, é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, onde delta é igual a B ao quadrado menos 4AC, né? Quanto é que é o A? O A é igual a 1, o B é igual a menos 1, o C é igual a menos 1. Então a gente coloca na fórmula aqui. R é igual a menos B menos menos 1, mais ou menos a raiz de, vou botar logo o delta, menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, né, que é o A, vezes o C, que é menos 1. Dividido tudo por 2 vezes 1. 2 vezes A, né, que é o 1. Reescrevendo isso aqui, a gente tem que o R, ele é
1, né? Que menos com menos dá mais, então ele é 1. Mais ou menos a raiz de 1, né? 1 menos 1 ao quadrado é 1. Menos com menos aqui, ó. Esse menos com menos aqui, ó. Dá mais. Mais 4. Vezes 1 vezes 1 é 1. Né? Não preciso colocar sobre 2. Então, o R seria... Esse aqui dá 5, né? Então fica 1 mais ou menos a raiz de 5 sobre 2. Tá, e agora a gente usa o mais ou menos. Cara, a gente tá com uma razão entre dois lados de um triângulo. Não tem como, não existe lado negativo. 1 menos raiz de 5, ele é menor do que 0, é um número negativo. Então a gente tem que usar mais, né? Então a razão ela é igual a 1 mais a raiz de 5 sobre 2. Certo? Ou seja, R é igual a isso aqui, né? Ó. R é igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2, para deixar só um pouco mais bonitinho. A sobre B, que é a razão que a gente quer, é igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2. Descobrimos a primeira resposta da gente, né? E agora vamos substituir aqui, né? Ó. Descobriu isso. Agora a gente substitui. 1 e 2. Substituindo 1 e 2, né? 2 cosseno de alfa é igual a razão que a gente quer, né? 1 mais raiz de 5 sobre 2. Olha aí, cosseno de alfa é igual a 1 mais raiz de 5 sobre 4. Olha que coisa bonita que a gente achou. Você acabou de descobrir como calcular o cosseno de 36 graus. Cosseno de 36 graus, ou π sobre 5, né? Tanto faz. Questão muito bonita. Ela te mostra uma outra forma de calcular o cosseno de 36 graus. E é isso. Fiquem com a resolução. Se inscreve no canal aí pra ajudar a gente, né? Tem outros vídeos aí no canal, são antigos, mas são questões legais também. Deixe seu like, escreve alguma coisa se você gostou da resolução, se tá muito lento, né? Tô começando aqui, se vocês puderem ajudar, fico agradecido aqui. Obrigado.